que acontece, gente? Tudo começou aqui em casa no carnaval. Na sexta-feira de carnaval, nós fomos buscar o meu filho na escola, o Estevão, e o Estevão chegou tossindo. Aí eu falei com o Célio assim, Célio, pode esperar que vai chegar uma gripe aí, porque 2 vezes durante a semana que eu fui buscar ele na escola, eu vi a professora falando com a mãe de crianças, de duas menininhas, que as meninas estavam com febre, que estavam gripadas, que não podia mandar para a escola daquele jeito. Aí eu falei assim, pode esperar que vai vir uma gripe aí. E aí não deu outra. Chegou no carnaval, o Estevão ficou gripado, uma gripe bem brava, bem forte, e nós nos protegendo em casa, usando máscara e tal, porque para não pegar, para não passar para o neném. Só que não adiantou, né? Acabou que 2 semanas depois eu fiquei gripada, Célio ficou também, e o neném também ficou gripado. E nisso o Estevão melhorou. Aí, enfim, o neném ficou gripado, eu entrei com os medicamentos, da mesma forma que eu recomendo que vocês façam com os pacientes. O que eu fiz? Matheus está com 5 meses. O que eu dei a Matheus? Lavagem nasal com soro o tempo todo, porque a gente sentia o peitinho dele chiando. Dei paracetamol quando ele esteve febril. Entrei com vitamina C e só. A gente não pode mais ficar dando medicamento para bebezinho, né? Por conta da gente, assim, sem fazer um exame mais minucioso e tal. Eu sei, pessoal, que passaram-se alguns dias, Matheus ficou muito cansado, eu percebi que ele estava respirando com muita dificuldade, aí resolvemos levar ele para emergência, onde passaram para ele, a pediatra que atendeu na emergência passou a Aerolim, a bombinha de Aerolim de 4 em 4 horas, e prednisona de manhã, né? Passou 2,5 ml de prednisona de manhã para o Matheus. Então, nós fizemos, isso foi numa segunda-feira, fizemos o tratamento na segunda, na terça, quando foi na quarta ele amanheceu pior. Ele estava mais cansado, ele estava chiando demais e uma tosse horrível, e nós resolvemos voltar com ele para emergência, porque a pediatra falou, qualquer sinal de piora, você volta com ele. Aí foi quando nós voltamos, eles fizeram raio-x no pulmão, fizeram um teste de Covid, fizeram tudo e falaram assim, olha, tá tudo certo, fizeram exame de sangue, tá tudo certo nos exames do Matheus, eu vou acrescentar o Clenil. Então a pediatra acrescentou o Clenil, bombinha, né? Nós compramos espaçador e tal. E o mais interessante, pessoal, aqui em casa, ninguém é asmático, ninguém nunca teve bronquite, nem eu, nem Célio, nem Estevão, nem as 2 filhas do Célio, ninguém nunca teve nada. E Matheus, com todas as características de uma criança asmática, né? E aí ele foi diagnosticado com bronquite, com bronquiolite, e entramos com esse tratamento. E eu e o Célio preparou uma homeopatia e nós começamos a homeopatia. Então, Matheus foi melhorando, de quarta-feira em diante, Matheus foi melhorando. Porém, quando a gente chega da emergência com o Matheus, a gente não vai aqui na minha cidade, não. A gente vai em Vitória. Aqui na minha cidade a gente não tem atendimento médico de qualidade, não, sabe? A gente vai lá em Vitória. São 40 quilômetros daqui. Chegamos de Vitória de tarde. Quando eu abracei Estevão, estava com saudade do Estevão, tinha ficado o dia inteiro em Vitória. Quando eu abracei Estevão, eu achei Estevão quente. Assim, esse menino tá com febre. Aí botei o termômetro e ele estava com 37,8 mais ou menos. Aí dei ibuprofeno. Daí, mais ou menos a 1 hora, eu olhei e já estava com 38,5. Então, tipo, mesmo com ibuprofeno, a febre dele aumentou para 38,5. Daí eu fui, dei a dipirona e daí ele caiu, prostrou de vez. Aí eu dei a dipirona, esperamos mais 1 hora e a febre não abaixou. Só ficava em 38,5, em 38,5. E aí esperei mais 3 horas, repeti a dose da dipirona com 3 horas. E a febre do Estevão chegou a 39,4. E eu entrei em pânico, porque eu perguntava assim, meu filho, você tá sentindo alguma coisa? Ele, não. Sua garganta tá doendo? Ele, não. Sua cabeça tá doendo? Não. Ele não tinha nada, só febre. A madrugada inteira, com uma febre altíssima, e eu só no banho, na compressa, álcool e todas as coisas que vocês imaginarem, e dipirona e ibuprofeno juntos de 3 em 3 horas, para a febre não aumentar, para vocês terem uma noção. Quando foi 7 horas da manhã de quinta, o Estevão estava com 38,5, eu dei o ibuprofeno,
E falei com o Célio assim, leva ele para fazer exame de sangue, porque eu vou marcar a pediatra, a gente já vai para a pediatra com o exame de sangue. E aí Célio fez o hemograma do Estevão, isso na quinta-feira de manhã, né? Eu dei o ibuprofeno 7h30, ele fez o exame mais ou menos umas 10 horas. Gente, acabou a febre do Estevão. O Estevão não teve mais nada, ficou bem, brincou a quinta-feira toda e nada do exame dele ficar pronto. Só que ele ficou bem. Tanto ele quanto o Matheus começaram a melhorar. E aí, na sexta-feira de manhã, o exame dele ficou pronto. E eu mandei para a pediatra, que sempre acompanhou o Estevão, né? E aí a pediatra falou assim, que exame é esse? Eu não pedi exame. Aí eu falei assim, não, eu que pedi. Como eu ia marcar a consulta com você, eu já pedi o exame de uma vez, porque ele estava gripado 2 semanas atrás, agora está com febre, deu febre de novo. Tá, mas o que ele tem? Falei assim, ele não tem nada. Ela, não, nada não, seu filho está doente. Falei assim, não, ele está bem. Ela, ele não está bem. O que você está dando para ele? Eu estou dando ibuprofeno de 8 em 8 horas. Eu não parei ibuprofeno, entendeu, pessoal? Mesmo acabou a febre, eu segui com ibuprofeno, porque no meu protocolo pessoal, né, quando eu vou atender alguém, ibuprofeno são 3 dias. Então, eu dou 3 dias de anti-inflamatório. E aí, ele estava no segundo dia, né, tinha tomado a quarta, quer dizer, estava no terceiro dia, tinha tomado a quarta, a quinta, e eu estava dando ainda, na sexta. Aí ela falou assim, quem que deixou você dar anti-inflamatório para o seu filho? Eu falei assim, ninguém, eu que dei o anti-inflamatório para o meu filho. Aí ela falou assim, mas como assim você dá um anti-inflamatório para o seu filho sem saber o que ele tem? Eu falei assim, ué, ele é uma criança de 4 anos, começou a apresentar febre alta, eu imaginei que fosse um processo infeccioso ou inflamatório e entrei com anti-inflamatório até a gente conseguir uma consulta. Não, para tudo. Isso é irresponsabilidade. Seu filho está doente. Eu falei, gente, ele está bem. Eu falei 2 vezes com ela, ele está bem. E ela falou assim, não, ele não está bem. Seu filho está mal. Pega o seu filho e vai para a emergência. Esses exames estão muito alterados. E realmente deu uma alteração bem importante assim no hemograma dele. E o hemograma dele era do dia anterior. Daí, pegamos nós, Estevão, vamos nós para a Vitória de novo, pela 3ª vez na semana, para a gente levar para o pediatra. Só que, gente, a gente chegou na emergência, estava lotado de crianças, um monte de crianças doentes, e Estevão pulando, brincando. O Estevão não tinha nada, aparentemente. E eu, desesperada, sem chão, porque eu falei assim, Célio, se eu tiver errada em dar o ibuprofeno para o meu filho, eu vou rasgar o meu diploma e devolver o dinheiro para todo mundo que faz o AFP. Porque isso é que eu ensino há 18 anos. É isso que eu faço há 18 anos. Não faz sentido eu não poder dar um anti-inflamatório se eu estou identificando que tem uma infecção em curso. E, Célio, calma, Sara. E eu desesperada, gente, porque vocês são farmacêuticos, quem tem filho deve ser exatamente como eu. A gente indica remédio para os outros, a gente sabe tudo, a gente é bom para as pessoas, mas quando é alguém nosso, a gente fica preocupado, assim, ao extremo. A gente pensa um monte de besteira. E quando vem um médico e fala para você que você fez errado, né? Eu fiquei sem chão. E aí nós lá na emergência e tal. Eu sei que, quando entramos no consultório da pediatra da emergência, eu expliquei toda a história e falei, olha, como ele deu uma febre muito alta, eu imaginei que tivesse um processo infeccioso em curso e entrei com anti-inflamatório. Ela, sim, certo. Falei assim, certo? Ela, certo. Eu falei, porque a pediatra que me atendeu lá em Guarapari falou que eu não podia fazer isso. Ela, como não, gente? Se você não entrasse com anti-inflamatório, ele ia estar pior agora. Né? Aí ela, vamos fazer o seguinte, vamos refazer esses exames aqui. E aí refez o exame, né? E eu tava tão abalada que quando a gente chegou com o resultado do exame para ela olhar, ela falou para mim assim, olha, o anti-inflamatório que você entrou com ele no início do problema foi o que impediu do seu filho ter uma infecção mais severa agora. Agora ele não tem nada, o exame dele tá normal, tá tudo bem, né? Então, por que eu tô dividindo isso com vocês, né? Além de estar esperando o povo chegar, eu tô dividindo isso com vocês por alguns motivos. O primeiro é, nós como farmacêuticos, a gente sabe fazer uma intervenção. A gente sabe fazer isso. Né? O uso de um anti-inflamatório numa criança de 4 anos, ibuprofeno, tá? Não era uma nimesulida, não era um diclofenaco, não era um cetoprofeno, era o ibuprofeno. Ele nem seria tão forte assim para mascarar alguma coisa mais grave. E aí, a gente sabe interferir. Isso, né?
que a gente fez foi o que resolveu o problema. É isso, Jaque. Eu pensei na hora, né? Eu fiquei extremamente abalada com a forma grosseira como ela falou comigo, como se eu fosse qualquer pessoa que estivesse inventando um medicamento para dar ao meu filho, né? E a gente sabe que não é bem assim. Foi o que resolveu o problema dele. Então, quando a gente detecta que a criança está tendo um processo infeccioso, o anti-inflamatório, ele é um medicamento de escolha. O segundo motivo que eu quero falar com vocês é: jamais a gente deve deixar que médico ou qualquer outra pessoa rebaixe a gente e trate a gente como se a gente não soubesse de nada. Eu não recomendo o embate, eu não recomendo bater de frente, eu não recomendo brigar, isso não. Mas a gente precisa de ter segurança naquilo que a gente faz. Eu falo tanto sobre isso, sobre indicação sem medo, eu falo tanto sobre você fazer a coisa certa, ajudar o paciente e tal. E quando eu passei na minha pele de uma pediatra que cá entre nós, né, já é uma pessoa que já está no mercado de trabalho há muitos anos, tipo, já está ultrapassada. Eu já tinha falado que eu não ia levar meus filhos mais nela, porque o Matheus, antes de completar 4 meses, ela queria fazer a introdução alimentar, e a gente sabe que não se faz mais isso. Né? Enfim, por outros N motivos, eu já não queria mais. Mas quando o Estevão ficou doente, a única pessoa que eu achei disponível no momento foi ela. Né? Então passei por essa experiência de alguém querer mostrar que eu estava fazendo errado. Eu cheguei a duvidar de mim, né? Porque eu acho que é isso que acontece com a gente, né? Quando alguém vem e aponta e briga e fala e te trata de uma forma grosseira, você começa a duvidar de você, né? Mas serviu para me fortalecer enquanto mãe e também enquanto profissional, e por isso que eu estou dividindo isso aqui com vocês, né? Quando eu falo para vocês assim, gente, criança, quando está gripada, dá ibuprofeno. Criança acima de 2 anos, óbvio, né? Dá o ibuprofeno, porque o anti-inflamatório ajuda a atenuar qualquer processo infeccioso que esteja em curso. Eu ouvi depois, nessa sexta-feira, eu conversei com 2 pediatras e as 2 enfatizaram para mim que a terapia para criança com febre, sem nenhum sintoma, a gente começa com anti-inflamatório mesmo, reveza com dipirona, né, para baixar a febre e entra com anti-inflamatório, porque você pensa numa garganta, porque você pensa num ouvido, entendeu? Então é isso, né?